Os Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Podem sentar com a graça de Deus? Amados, existe um fenômeno que tem crescido bastante. Você sabe qual é? Um grupo. Pessoas que, por algum motivo, não querem mais congregar. Ou por alguns motivos. Essas pessoas são chamadas como? Desigrejados. Por que nós congregamos? Por que a gente vai à igreja? Nesse período, que nós estamos com o ministério, nós já sentamos com algumas pessoas, algumas famílias, e conversamos. E eu acho interessante que as pessoas colocam um monte de critério para poder escolher uma igreja. E tem que colocar. Você não vai escolher quando... Agora eu posso brincar disso com um pouco mais de propriedade e autoridade. Quando o milagre que aconteceu na minha vida acontecer na vida da Ana, quando chegar o seu varão, de vez em quando vem um aí e bate na porta, né? Ela tem que escolher bem. Eu tive que escolher bem, a Caterine escolheu mal, mas teve que escolher. A gente precisa, no relacionamento, ter uma boa cabeça e ser criterioso. Por quê? O casamento é para sempre. É uma ordenança da parte de Deus. Logo, nós não podemos... Deixa eu botar mais perto, senão não vou me ouvir. Nós não podemos sair e casar com qualquer um. Aconteceu até recentemente aí, um colega da família da Caterine, no dia do nosso casamento, no civil, ele se casou. Uma semana depois, o que aconteceu? Isso mesmo, divórcio. Com uma semana. Escolheu bem? Não. Ou a mulher não escolheu bem. Enfim. Nós temos que ser criteriosos na nossa vida. Um dos problemas de muita situação negativa que acontece com a gente é porque a gente vai topando a primeira coisa para fazer. Só dá uma olhada se não está molhando o ventilador aí, irmão Everaldo. E às vezes pode vir, se não estiver molhando, está tudo bem. Não está não? Então está safo. Então, amados, a gente precisa ser criterioso. A gente precisa analisar com critério, com maestria, todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. Porque senão, a gente vai passar vergonha. Jesus, ele fala algo mais ou menos nesse sentido. Ele fala, ora, você não vai construir um edifício sem antes calcular o custo, porque se você for e não tiver recurso para construir, o que vai acontecer? Vão zombar de você, porque você começou uma obra e não acabou. Então a gente precisa ter análise e critério? Precisa. Só que a gente tem que ter o critério certo. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Tá. A gente precisa ter o critério certo. A gente precisa analisar corretamente. Por quê? Algumas pessoas, quando falam sobre congregar, participar de uma igreja, elas chegam, e já me falaram isso. Não, o ideal para mim é que seja, como é que é? Igreja em inglês é church. É que eu só falo português e língua estranha, irmãos, eu não falo inglês não. É church, tem que ser estilo church. Tem que ter, nada particularmente contra a igreja da parede preta, eu não tenho.
Não é porque é preta que é do demônio, porque senão a parede branca era do centro espírita, amém? Não é a cor da parede que vai dizer se a igreja é boa ou não. Só que eles usam os critérios estéticos. Eles usam critérios sobre quantidade de membros. Usam critérios dos louvores que se tocam. Ah, não pode ser esses louvores arcaicos, antigos. Tem que ser os novos. Conversava com o Mateus sobre esse assunto. Aí ele falou assim, o problema não é o louvor que toca, não foi? O problema é a intensidade com a qual a gente vai adorar. A diferença é essa. A gente pode entrar numa church da vida e estar tocando o carpinteiro, nunca dorme. Qual é o som? Qual é o som do carpinteiro batendo a porta? O som é esse. É esse o som. Quando alguém bate na porta, acabou. Não tem mistério. Mas se não for cantado com o coração e com intensidade, não tem mover. Agora eu posso cantar aqui galhos secos numa árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Se a gente tiver intensidade nisso, irmão, o Espírito se manifesta. A gente vai ver o mover de Deus, a gente vai ver o agir de Deus, a gente vai ver o sobrenatural. A gente vai ver tudo isso. Só que aí coloca um monte de critério. Porque para eles congregar virou um conceito social. São critérios que a gente coloca quando vai se associar a um clube, irmão Everaldo. São critérios que a gente coloca quando vai fazer parte de uma irmandade. E a gente vai se esquecendo do propósito de ser igreja. É muito bom ter uma igreja com estrutura. Se nós tivermos a oportunidade de ter uma igreja com estrutura, com uma sala ali para crianças até 4, 5 anos, vai ser maravilhoso, amém? Vai ser ótimo, e Deus pode prover isso. Agora, isso é critério para a gente estar aqui e congregar? Não. Por outro lado, a gente tem uma galera, irmãos, que é terrível, que fala que esse conceito institucional de igreja não pode mais existir. A gente tem pessoas literalmente desertando da igreja. Literalmente falando assim, igreja não presta. Tem gente que teve uma experiência ruim. Tem gente que pagou 1.000, 2.000, 5.000 reais na rosa ungida. Você não vai esperar que essa pessoa morra de amores pela igreja. Tem gente que vai ficar completamente, assustada com a igreja, porque aquele homem que tanto pregava, que tanto era supostamente usado por Deus, adulterou com 5, 6 ovelhas da igreja. É óbvio, amados irmãos, que as pessoas vão ficar com o pé atrás. Você imagina, Márcio? Espero que isso não aconteça comigo e não vai acontecer no que depender de mim. Mas você imagina, estou aqui pregando, operando milagres, ensinando o evangelho. Vocês descobrem que nesse tempo todo eu estava em adultério, e pregando sobre arrependimento, pregando sobre santidade. Você acha que as pessoas não vão achar estranho? Você não acha que as pessoas vão se sentir feridas porque vocês estão confiando o pastoreio da vida espiritual de vocês a mim? Então é lógico que as pessoas vão ficar desanimadas. Eu não estou dizendo que é desculpa para desviar, amém? Eu não estou aqui passando a mão na cabeça, não é isso. Só que é compreensível o trauma que as pessoas vivem. É compreensível o medo que as pessoas têm. Só que eu não estou falando desse grupo. Eu estou falando dos rebeldes. Eu estou falando daqueles que olham e falam, eu não preciso de pastor. Eu não preciso de congregar. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso ir à igreja. Eu sou a igreja. Por quê? Não, porque Paulo fala em 1 Coríntios 3 que eu sou o templo do Espírito Santo. Querido, fugiu da escola, né? O apóstolo Paulo ele vai falar assim, vós sois o templo. Ele está falando para uma comunidade. Ele não está falando, é a primeira carta de Paulo aos
Coríntios não é a primeira carta de Paulo a Timóteo, não é a carta para Filemon, não é a carta para Tito, é a carta para uma comunidade que vivia debaixo da palavra de Deus. Ele fala para esse povo: vós sois o templo do Espírito Santo. Irmão, isso daqui não é templo, isso daqui não é santo. São os utensílios que a gente usa no nosso culto, mas isso daqui não é santo. A gente tem a mania de falar do templo, vamos ao templo, não tem problema. Só que isso daqui não é o mesmo templo que estava lá, construído por Salomão. Isso é uma congregação, ou o local onde nós nos reunimos. Quando tem o culto na casa do Márcio, é igreja, é templo, porque o povo de Deus está reunido. Quando nós implantarmos o pequeno grupo aqui na igreja, nas casas, ali vai ser o quê? Igreja. Ali vai ser o quê? Templo, porque o templo não sou eu, e o templo não é essa estrutura, o templo somos nós. E o Espírito de Deus habita no meio de nós, amém? Nós somos igreja, nós somos templo. Só que aí ele vai falar assim: não, a gente não tem que congregar, porque a palavra de Deus não mostra eles se reunindo, mostra eles adorando de casa em casa. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que eles iam e ensinavam, aprendiam e cultuavam de casa em casa. Atos capítulo de número 2. Está escrito? Está escrito. Sei que está escrito, está na Bíblia. Só que a igreja estava começando. O que Deus te deu, o projeto que Deus te deu, que está começando, ele já começou numa estrutura? Não, está na tua casa. Quando nós começamos em uma casa, depois fomos para outra, depois fomos para outra, até chegar aqui. Então é o projeto de Deus. Aí, eles querem base bíblica. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 11, a partir do 17: quando vocês se reúnem na igreja, vocês não se reúnem para me adorar, para me servir, alguma coisa nesse sentido. Vocês se reúnem para ter contenda, vocês se reúnem para ter briga. Aí vai falar sobre a ceia, sobre a alimentação, etc. Olha só, faz o seguinte então: vocês estão se reunindo na igreja e está tendo briga, come em casa. Ué, então existia um lugar que eles se reuniam e se chamava igreja. Então essa ideia que não existe igreja institucionalmente, igreja reunião do corpo de Cristo, é uma ideia falida, é uma ideia diabólica, e isso tem crescido no nosso meio. Por que que tem crescido? Porque eles não querem se submeter ao pastorado, eles não querem ter compromisso, eles não querem ser discipulados e não querem ser repreendidos. Eles falam assim: nós temos que nos reunir aonde não tem ninguém hierarquicamente acima, e todo mundo tem a liberdade para interpretar a Bíblia da maneira que quiser. Irmão, você já viu isso dar certo em algum lugar? Você imagina, a gente se reúne, não é que a gente pode divergir, a gente pode e deve divergir, a gente pode ter posicionamento contrário. Eu tenho uma posição em relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu tenho uma posição em relação à grande tribulação e à igreja. Eu tenho uma posição sobre o que é blasfêmia do Espírito Santo. Tenho uma posição sobre o livre-arbítrio. A gente pode ter alguns assuntos, não pode ter divergência. Por exemplo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Pensou fora disso, heresia. Amém?
Nós somos salvos pela graça. Pensou fora disso é heresia. Alguns conceitos primários têm que andar em comum acordo. Agora, algumas questões secundárias podem ter divergência. Só que aí, eu me lembro de uma vez, um grupo, tinha mais ou menos 10 pessoas. Aí o irmão me chamou, vamos lá que lá a gente estuda a Bíblia. Ele insistiu, eu falei, tá bom, vamos. A gente sentou, eram umas 10, 12 pessoas. E todo mundo podia falar, Alexandre, todo mundo. Só que era cada loucura. Mas não era nem por mal, não. Sabe por quê, Mateus? Porque tinha gente que tinha acabado de se converter, tinha uma semana de convertido, tinha um mês de convertido. Irmão Everaldo, quem com um mês de convertido tem conteúdo bíblico para passar? Ninguém tem. Aí você bota todo mundo para falar, vai sair um monte de bobagem. E acaba constrangendo as pessoas. Acaba constrangendo. Foi uma coisa de louco. Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo falava, lia-se um capítulo da Bíblia e todo mundo dava a sua opinião. Foi indo. Aí um irmão que estava lá explicava o conteúdo do texto. O que acontecia ali com o povo? Ia se alimentando. Por quê? A gente falou disso no domingo. O profeta Amós fala, eis que nos últimos dias eu enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de bebida, mas a fome e a sede de ouvir a minha palavra. Então o povo estava ali com fome, com sede, querendo aprender mais da Bíblia. Aí o irmão, chegava na vez dele, era 1 minuto, 2 minutos, explicava. Todo mundo ficava querendo mais. Eu só observando aquilo. Aí a reunião seguinte, só que aí na reunião seguinte eles falavam menos e davam mais minutos pro irmão. Com um mês e meio, o único que falava quem era? O irmão. Mas eles tentaram, congregando, fazer um movimento de desigrejado, como se assim, nós não precisamos de ninguém ensinando, nós não precisamos de ninguém levando a palavra, nós não precisamos de ninguém direcionando. É claro que precisa. Nenhum grupo funciona se não tiver organização. Nenhum grupo funciona se não tiver liderança. Vitor, por que você está falando sobre isso? O que isso tem de relevância na Bíblia? E na vida da igreja, queridos, muita coisa. Deus é um Deus organizado, amém? Deus é um Deus que preza pela ordem, pela decência. Esse conceito que estão criando, eu não vou precisar de liderança, eu não preciso contribuir, eu não preciso orar com a igreja, eu posso congregar com a minha família em casa. Diabólico, soberbo, altivo. Esse conceito vai crescendo. Aí você vai reparar, a gente não vê mais a ação do Espírito Santo, a gente não vê mais a cura, a gente não vê mais a manifestação dos dons espirituais, a gente não vê mais a mensagem bíblica, a gente não vê mais as conversões. Por quê? O povo de Deus briga entre si e se divide entre si. O que vai acontecer? Não gera credibilidade, vai gerando dispersão. O povo que se diz corpo de Cristo, o povo que se diz família de Deus, o povo que se diz comunidade da fé, vai ruindo. Essa estratégia é uma estratégia do diabo. Os salmos pregam que a gente deve cultuar. Salmo 27, verso 4. Davi fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha. Ele não vivia lá sozinho, ele cultuava com outros irmãos, ele estava junto com seus co-irmãos. O Salmo 133, ele é revelador, amados. Vai estar escrito mais ou menos assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí no verso 3 vai dizer, porque ali o Senhor determina a sua
bênção. A gente só olha para o 1 e olha para o 3. Só que no 2 vai falar que é como o óleo que desce sobre a cabeça e vai descendo sobre a barba de Arão. Por que isso é revelador? Arão é a figura do sumo sacerdote na antiga aliança. Quem é o sumo sacerdote na nova aliança? Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que se compadeceu por nós. Ele que é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo é o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Quando nós nos reunimos, existe uma oportunidade única do cabeça derramar sobre nós o seu espírito e nós experimentarmos as maravilhas de Deus, e nós experimentarmos mais de Deus, e nós nos aprofundarmos mais de Deus. Isso não acontece se nós estivermos em casa. Isso não acontece se nós não nos reunimos para buscar. Isso não acontece se não houver intensidade no louvor. Isso não acontece se não houver palavra. É por isso que desce sobre a cabeça. O cabeça é quem? Cristo. E vai descendo sobre a barba. E depois vai descendo para todo o corpo de Cristo. É assim que acontece, amados. Então, o movimento dos desigrejados é um movimento diabólico. Talvez em algum momento já tenha passado pela tua cabeça, mas hoje você está aqui. Eu tenho convicção no que eu vou dizer agora, mas cada um aqui, até o Pedro, conhece pelo menos um desigrejado. Pelo menos um que não quer mais saber de igreja, que tenta buscar Deus em casa, que tenta ler a Bíblia e que até consegue, mas falta uma coisa. Falta uma coisa só. Queridos, se fosse para viver individualmente, Jesus não precisaria falar para os apóstolos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais, plural. Não podia Pedro chegar lá, Márcio, e orar só ele? Ué, não podia Paulo não estava, né? Não podia ali João chegar e orar, só ele, sozinho, não. Estejais reunidos. Fiquem em Jerusalém, vocês, não é só um, fiquem vocês reunidos. Ah, não precisa de pastor. Pedro, vem cá. O que foi, Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Quem foi que determinou o primeiro pastor? Não o primeiro papa, amém? O primeiro pastor, quem foi? Jesus. Foi o próprio Jesus. Mas aí o povo não precisa de líder, não precisa de pastor. Ah, não precisa contribuir. Ah, não precisa visitar o irmão. A gente vai virando, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Uma ovelha gorda, que vai se inflando e não reparte o alimento que recebeu do Senhor. Por isso, amado, primeiro, não seja um desigrejado. Segundo, você conhece um, dê a ele um pingo de esperança. Imagino eu que se você está aqui, é porque você entende que essa é uma igreja bíblica que busca Deus. Você pode tanto trazê-lo para cá, como você pode visitá-lo. Você pode me levar ou não, mas você tem a autoridade do Espírito Santo para falar de Jesus para essa alma. Essa alma que o diabo está cirandando, está ao derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para pegá-lo. Fale de Jesus, fale do Evangelho. Ore para que Deus te dê a estratégia correta. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar.